Há homens que vivem do mar, e há homens que pertencem a ele. Miguel era um pescador há mais de 20 anos. Conhecia as correntes, os ventos, o humor das marés. Mas naquela noite, o mar não estava apenas agitado. Ele estava vivo. A tempestade surgiu sem aviso. O céu escureceu como se algo tivesse coberto o sol com uma mão gigantesca. O rádio parou. A bússola girava sem parar. E o motor morreu. As ondas começaram a empurrar o pequeno barco para longe da rota. Miguel tentou manter o controle, mas era como lutar contra algo que sabia exatamente para onde queria levá-lo. E então, ele viu. No meio da cortina de chuva, surgiu a silhueta de uma ilha. Não era uma ilha comum. Era como uma sombra sólida no horizonte. E o mar simplesmente o levou até ela. Quando Miguel acordou, estava na areia. O barco havia desaparecido. O céu estava estranhamente calmo. Nenhum sinal da tempestade. Era como se nada tivesse acontecido. Ele se levantou devagar, sentindo o gosto de sal e sangue na boca. Olhou ao redor. A ilha era densa, silenciosa demais. Nenhum pássaro, nenhum inseto, nenhum som. Apenas o vento passando por árvores tortas e escuras. E então, ele viu a mansão. No topo de uma elevação, parcialmente escondida pela vegetação, havia uma construção antiga, grande, imponente. E parecia habitada, porque havia fumaça saindo de uma das chaminés. Miguel não acreditava em lendas, mas conhecia histórias sobre uma ilha que surgia em tempestades. Ele sempre riu delas, até aquele momento. Sem muitas opções, começou a subir. A cada passo, sentia como se estivesse sendo observado. Não era paranoia, era instinto. Algo ali sabia que ele estava presente. Quando chegou mais perto da mansão, percebeu que as janelas estavam cobertas por dentro. Nenhuma luz escapava. Mas havia som. Um murmúrio baixo. Ritmo. Como vozes sussurrando em uníssono. Miguel se aproximou de uma das janelas laterais. Havia uma pequena fresta na madeira. Ele olhou. E desejou não ter olhado. Dentro da sala principal, dezenas de pessoas estavam reunidas. Vestiam mantos escuros, os rostos cobertos por máscaras brancas sem expressão. No centro, havia um símbolo desenhado no chão. Um círculo com marcas que pareciam antigas demais para pertencerem àquele século. Velas negras iluminavam o ambiente com uma chama instável. E no meio do círculo, havia alguém ajoelhado, amarrado. Miguel sentiu o estômago revirar. Não conseguia ver o rosto da pessoa, mas conseguia ouvir o choro. Baixo, desesperado. As vozes começaram a ficar mais altas. O murmúrio virou cântico, uma língua que ele nunca tinha ouvido, mas que parecia errada, como se cada palavra arranhasse o ar. Um dos membros do culto se aproximou do centro. A máscara era diferente, mais elaborada, com marcas vermelhas desenhadas onde deveriam estar os olhos. Ele ergueu as mãos. E o silêncio caiu. Então, ele falou. A voz não parecia humana. Era grave demais, profunda demais, como se duas vozes estivessem sobrepostas. Miguel sentiu as pernas tremerem, porque naquele momento, todas as pessoas mascaradas viraram lentamente a cabeça na direção da janela. Na direção dele. Mas não havia como saberem. Ele estava escondido. Estava. Não estava. Uma das máscaras começou a se mover em sua direção. Passo lento. Preciso. Miguel se afastou da janela, o coração batendo tão forte que achou que pudesse ser ouvido. Ele precisava sair dali. Agora. Ao dar o primeiro passo para correr, ouviu algo atrás dele. Respiração. Lenta. Próxima demais. Ele virou. E havia alguém parado entre as árvores, usando a mesma máscara branca. Imóvel. Observando. Miguel correu. Desceu a colina tropeçando, quase caindo. Atrás dele, passos começaram a ecoar. Muitos passos, mas nenhum som de folhas sendo pisadas.
Era como se eles deslizassem pelo chão. A floresta parecia diferente agora, mais fechada, mais escura. As árvores pareciam se curvar, bloqueando caminhos. Ele corria sem direção, até que ouviu novamente o cântico. Mas não vinha da mansão. Vinha de todos os lados, como se a própria ilha estivesse repetindo aquelas palavras. Miguel tropeçou e caiu perto da praia. A maré estava alta, o mar agitado novamente, como se a tempestade estivesse voltando. E então ele viu algo na água. O barco. Seu barco, intacto, balançando perto da margem. Era impossível. Mas ele não pensou. Correu até ele, empurrou com todas as forças, subiu. O motor funcionou, na primeira tentativa. Enquanto se afastava da ilha, olhou para trás. A mansão estava visível no topo, e na praia, dezenas de figuras mascaradas estavam alinhadas, imóveis, observando. E no centro deles, a figura com a máscara marcada de vermelho. Ergueu lentamente a mão, como se estivesse se despedindo. Miguel nunca contou essa história, pelo menos não oficialmente, mas algo mudou nele. Ele parou de pescar, parou de sair à noite e dizia que às vezes acordava ouvindo o cântico, baixo, no fundo da casa. E uma noite, ele desapareceu, sem sinais de arrombamento, sem luta. A porta da frente estava aberta e no chão da sala havia um símbolo desenhado com algo escuro, o mesmo símbolo do círculo. Alguns dizem que a ilha aparece apenas durante tempestades. Outros dizem que ela nunca esteve lá de verdade. Mas pescadores mais antigos sabem de uma coisa: se o mar ficar silencioso demais e a bússola começar a girar, não lute contra a corrente, porque talvez ela já tenha escolhido você. E dizem que em certas noites é possível ver uma pequena embarcação sendo puxada pela maré, em direção a uma ilha que não aparece nos mapas. E se você prestar atenção, vai perceber que não é o mar que está levando o barco. É algo chamando de volta.